Presidente do Senado garante às centrais sindicais que vai colocar em pauta projeto alternativo sobre terceirização. Operação Carne Fraca volta a ser debatida pelos senadores. E Comissão de Orçamento começa a funcionar no Congresso. Olá, este é o Senado Agora à Noite. A proposta alternativa sobre terceirização vai passar por duas comissões antes de ser votada no plenário do Senado. Nesta terça-feira, o assunto movimentou a casa, mas a votação de um texto alternativo ao que foi aprovado pelos deputados não é consenso entre os senadores. Enquanto os sindicalistas trabalham pelo veto do Palácio do Planalto ao texto aprovado pelos deputados na semana passada, o presidente Eunício Oliveira promete tramitação normal à proposta alternativa do senador Paulo Paim, considerada mais branda. O acordo firmado com todas as centrais é que o nosso relatório, ele reafirmou, a relatoria fica comigo, o projeto vai para a CCJ e aprovado na CCJ, se necessário, vai para assuntos sociais e o meu parecer vai a plenário. Com o compromisso que tenho, submeterei esse projeto à apreciação do Senado Federal. Não houve, obviamente, compromisso com o mérito do projeto, porque não me cabe fazer compromisso com o mérito, porque o mérito do projeto cabe à avaliação dos senhores senadores e das senhoras senadoras quando colocado em votação e em discussão no plenário dessa casa. Veja agora um quadro comparativo entre o projeto de lei de 1998, aprovado na Câmara, e a proposta do senador Paulo Paim para o PLC 30 de 2015. O projeto aprovado na Câmara permite terceirizar trabalhadores no setor público e no setor privado, tanto nas atividades meio como nas atividades fim. O projeto do Senado admite a terceirização somente no setor privado e nas atividades meio. No PLC de 98, o contratante tem responsabilidade subsidiária, apenas fiscaliza as obrigações trabalhistas e previdenciárias. No do Senado, o contratante tem responsabilidade solidária, o que significa pagar os trabalhadores e recolher impostos e obrigações, caso a empresa terceirizada não o faça. No projeto de 98, os contratos temporários podem ser prorrogados por até 9 meses de duração, sem vínculo de emprego. O projeto do Senado mantém o previsto na CLT, 3 meses, prorrogáveis por mais 3. O líder do PSDB defende que o texto já em poder do presidente Michel Temer vire lei. Nós apoiamos e aprovamos a sanção do projeto votado pela Câmara dos Deputados e que está para ser sancionado pelo presidente da República. Temos muitas questões que estão presentes na discussão e no debate sobre a legislação trabalhista no Brasil. Temos, por exemplo, a reforma trabalhista que está tramitando e que precisa, obviamente, contemplar determinados aspectos que estão presentes nessa proposta que está aqui para análise no Senado. Já o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, anunciou que a bancada do partido solicitou ao presidente Michel Temer que não sancione a terceirização nos termos da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. Porque sancionar a terceirização como está, de maneira ampla e geral, é muito ruim para as relações do trabalho, porque vai precarizar essas relações. O senador Randolfo Rodrigues anunciou em plenário que o ministro Celso de Mello pediu à mesa da Câmara dos Deputados informações sobre o projeto da terceirização. O partido Rede Sustentabilidade entrou com mandado de segurança na sexta-feira passada, questionando interferência indevida do Poder Legislativo. Em 2003, a Presidência da República havia solicitado ao Congresso a retirada da proposta. Para a rede, a Câmara deveria ter apreciado o requerimento presidencial, o que não aconteceu. O Senado aprovou um projeto que cria o Dia Nacional do Perdão. A data será celebrada anualmente em 30 de agosto. A proposta é da deputada Keiko Ota. Em 1997, ela teve o filho de 8 anos sequestrado e assassinado brutalmente. Apesar da dor e do sofrimento, os pais da criança afirmam ter perdoado os agressores. O projeto vai à sanção presidencial. Como preservar os empregos do setor agropecuário brasileiro diante da grande repercussão em todo o mundo da Operação Carne Fraca? O assunto foi discutido pela Comissão de Direitos Humanos
na manhã de hoje. O representante do Ministério da Agricultura defendeu as medidas tomadas pelo ministro Blairo Maggi em resposta à divulgação da Operação Carne Fraca e seus reflexos na exportação de carne brasileira. O juiz, ele solicitou apenas que afastasse 9 funcionários, mas o ministro, entendendo, para que não tenha nenhuma injustiça, nós afastamos os 33 funcionários. Num parâmetro de 11.300 funcionários. Representantes de associações de produtores e de sindicatos do setor criticaram a divulgação precipitada da operação e manifestaram preocupação com a perda de empregos. A publicização generalizada também não ajuda em nada. Ela, muito pelo contrário, ela coloca bons e maus, todos no mesmo patamar. Queremos que todos sejam punidos, obviamente, os culpados. Mas a grande pergunta que fica é o seguinte: a carne caiu, o preço vai cair, o frango vai ficar nos estabelecimentos dos agricultores, o suíno não vai para o abate. Quem é que vai pagar essa conta? Nós estamos falando aqui de quase 7 milhões de famílias que dependem desse emprego. E você coloca com muita convicção e muita certeza. Os trabalhadores não podem pagar a conta porque o erro de alguns, que enfim está sendo investigado. Nós estamos tratando de uma questão fundamental para a economia do nosso país. Nós podemos ter um país já em crise, ter essa crise agravada. Mato Grosso e Maranhão vão ser beneficiados com recursos do Fundo Constitucional do Norte. Foi o que decidiu a Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Carla Benevides acompanhou a reunião. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que inclui o Mato Grosso e parte do Maranhão entre os beneficiários do Fundo Constitucional do Norte. O argumento é que, apesar de esses dois estados não pertencerem à região norte, eles ficam numa região de transição entre o Cerrado e a Amazônia e o Nordeste e o Norte. Por isso, requerem políticas mais condizentes com as da Amazônia Legal. É um projeto que vai trazer mais desenvolvimento, mais oportunidade, porque é mais recurso na mão de quem produz, de quem trabalha, de quem gera riqueza para essa região. Nós temos assim a compreensão exata de que a gente só melhora os níveis de vida da população, só melhora o social, se a gente melhorar o econômico. E só melhora o econômico se melhorar o acesso a crédito. Os senadores aprovaram também os planos de trabalho de dois grupos que foram criados na semana passada. Um deles para avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional e o outro para identificar os principais obstáculos do chamado Custo Brasil. Até para pagar imposto no Brasil é complicado. São muitas obrigações acessórias, procedimentos complexos. As empresas têm que despender muito tempo para poderem cumprir as suas obrigações fiscais. Há várias propostas no sentido de simplificar esse processo. Os senadores devem voltar a discutir o projeto que pune o abuso de autoridade. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. A proposta que define os crimes de abuso de autoridade foi apresentada ano passado pelo senador Renan Calheiros, que à época presidia o Senado. O Brasil está precisando muito de uma lei para conter o abuso de autoridade. O povo não concorda com abuso de autoridade. O Ministério Público, ele se perdeu na condução política. Quando você tem um Ministério Público fazendo política, ele perde a condição de ser fiscal da lei. Em dezembro, Renan colocou a proposta em votação no plenário do Senado. Vários senadores reagiram, alegando que o projeto seria visto como uma retaliação de parlamentares sob investigação contra a Operação Lava Jato. Em razão da polêmica, Renan enviou o projeto para análise na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta tramita em regime de urgência. O relator do projeto na CCJ, senador Roberto Requião, aceitou sugestão do juiz federal Sérgio Moro e incluiu no texto dispositivo que impede que seja caracterizada como abuso de autoridade a divergência de interpretação jurídica. A proposta descreve vários procedimentos de autoridades que se transformariam em crimes. A punição vai da suspensão do exercício de função pública até a detenção,
por prazo que pode chegar a 4 anos. O relatório de Requião torna crime a prática de condução coercitiva sem prévia intimação do acusado ou investigado. Proíbe também a exposição do preso à curiosidade pública ou à situação vexatória. Proíbe fotografar ou filmar sem consentimento ou mediante constrangimento ilegal de pessoa presa ou sob investigação. Também fica proibido o uso de algemas nas situações em que não há resistência à prisão. O relatório também torna crime manter na mesma cela homens e mulheres, assim como divulgar aspectos íntimos não relacionados com os fatos investigados. O senador Randolfo Rodrigues considera insuficientes as alterações feitas pelo relator. Se for aprovado esse projeto de abuso de autoridade como está, é o fim de investigações como a Operação Lava Jato. O presidente da CCJ, Edson Lobão, diz que dará preferência à votação da matéria, mas defende a ampliação do debate. Eu farei o possível para que haja um debate em torno dele, para que se manifestem as pessoas que são favoráveis, os senadores e senadores que são eventualmente contrários. Talvez eu decida monocraticamente conceder vistas do parecer do relator a todos os senadores, para que todos possam examiná-lo, lê-lo e apresentar suas sugestões. E nesta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, uma outra proposta sobre o abuso de autoridade. Nós, do serviço público, que trabalhamos de forma responsável, acho que nenhum de nós tem medo de uma lei de abuso de autoridade. A iniciativa pretende que se discuta com mais profundidade a matéria. É uma lei moderna, que traz tipos de abuso antigos e traz tipos de abuso modernos, e com a preocupação de que essa lei não tenha nenhum traço de corporativismo. Não é uma lei, um projeto de lei ou uma sugestão de discussão que pretenda proteger nenhum agente político. O PMDB deve indicar a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, para a presidência da Comissão Mista de Orçamento. A informação é da liderança do partido no Senado. A CMO foi instalada na tarde de hoje e, a partir do dia 15 de abril, começa a analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será enviada pelo Poder Executivo. A Comissão de Orçamento é formada por 31 deputados e 11 senadores. A Comissão de Relações Exteriores começou nesta semana um ciclo de debates sobre a ordem internacional e os reflexos para o Brasil. Os palestrantes destacaram que organismos multilaterais criados após a Segunda Guerra, como a ONU, perderam força nos últimos anos e alertaram para os riscos do nacionalismo radical e da xenofobia. Senhores embaixadores. O senador Fernando Collor, presidente da comissão, deu um panorama geral sobre a situação política e econômica do mundo. Os especialistas ainda têm dificuldade de prever as ações do presidente Donald Trump na condução das relações exteriores de seu país. Na Europa, os nacionalismos afloram com motivações relacionadas à crise econômica e ao colapso do modelo da social-democracia e do estado de bem-estar social. O professor Eduardo Viola acredita que a globalização é responsável por boa parte das mudanças na ordem mundial, inclusive o fortalecimento do discurso ultranacionalista. A destruição de empregos clássicos e a destruição da possibilidade de novos empregos. A reação contra a globalização, que, por exemplo, claramente se manifesta nos movimentos nacionalistas xenófobos na Europa, se manifestou nos Estados Unidos na eleição de Trump. O embaixador Gelson Fonseca explicou que as ferramentas criadas pelas potências mundiais para preservar o equilíbrio da ordem internacional estão sendo enfraquecidas, como é o caso da Organização das Nações Unidas. Há uma espécie de intenção de desprestigiar esses organismos nessas atitudes ideológicas de direita. Quer dizer, a ideia do Trump, não
não paga mais a ONU, não precisa mais não sai do Conselho de Direitos Humanos. Então, os Estados Unidos, que de uma certa maneira, com todos os problemas que ele teve, né, foi o grande campeão dessas casas, passa a ser o adversário dessas casas. O embaixador Rubens Barbosa listou as dificuldades externas para o Brasil formular uma política econômica internacional. O grande desafio nosso é restabelecer o papel do Itamaraty como principal formulador e executor da política externa e reinserir o Brasil nos fluxos dinâmicos da economia e do comércio exterior. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Você também pode assistir a TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.